Olá, hoje é sexta-feira, dia 11 de abril. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: Internacional vence por 3-0 o confronto e fica no topo das duas tabelas da Libertadores e do Brasileirão. Mas com essa vitória causou a morte de um colombiano. Grêmio enfrenta Flamengo no domingo com transmissão da TV aberta. Polícia prende, judiciário solta. Saiba quem foi o responsável por incorporar a audiência de custódia, que tira o meliante da cadeia em menos de 24 horas. Cores do vinho, uma amostra de pinturas em telas. Com a matéria-prima, em vez de tinta, usam uva e vinho. Hoje pela manhã, homem é preso por importunação sexual em Bento Gonçalves, em frente a uma escola. Olha só o perigo. Festival Despertar do Vale, degustações com diversas vinícolas. De graça. Gostou? Fica ligado no Jornal Últimas Notícias de hoje. Com apresentação de Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho. Rio Grande do Sul, Brasil. Na nossa conversa política de hoje, vamos falar de um sistema criminoso que está se instaurando no governo. Falo daquela pessoa que não se preocupa com o cidadão de bem, que não tem preocupações com a vítima do roubo, mesmo que o roubo seja de pequeno porte, tipo de um celular. Estou falando do judiciário. O ministro da Justiça do governo Lula, que propõe ações criminosas à população. O nome da discórdia é Henrique Ricardo Lewandowski. É uma pessoa que se vangloria de seus atos, tipo a audiência de custódia. Foi ele que fez a audiência de custódia, onde solta o infrator em menos de 24 horas. Mesmo... só se ele for condenado aí pelo Supremo, daí não pode soltar em 24 horas. Mas o cara que rouba, que mata, que estupra, terá essa audiência aí, né? Vai saber. Bom, o mesmo meliante, na maioria das vezes, quando ele é solto por essa audiência de custódia, ele volta a cometer os mesmos crimes em um curto espaço de tempo. A vítima não tem auxílio nenhum, né? Nem das autoridades, nem do judiciário. Um sistema que está quase falido. Para o cidadão de bem, não é desenvolvida nenhuma ação que o proteja, pois o policial prende, a audiência de custódia solta um carrossel infernal perpétuo. O ministro de Lula, Lewandowski, deu entrevista em um canal de TV e afirmou que a polícia prende mal. A polícia prende mal, diz ele, né? E a justiça é obrigada a soltar. Então agora o ministro e sua pasta apresentaram uma PEC para dar mais amplitude ao meliante e vai centralizar o poder pelas forças do judiciário no país. Todas as forças serão controladas pela União, ou seja, pelo ministro de Lula, dizendo que isso reduziria os supostos erros dos agentes. Os agentes que levam aí, os erros dos agentes que levam à soltura do criminoso. E para a oposição, o Planalto quer utilizar esse projeto para tirar a autonomia dos estados na questão da segurança pública e praticar o populismo em relação aos criminosos e suas famílias.
Sabemos que essa é uma manobra que foi muito utilizada na última eleição. Olha só como ela funciona. O governo dá auxílio aos presos, aos criminosos, e as famílias dos presos e criminosos vão votar em quem? Será que eles vão votar no Lula ou no Bolsonaro? O drogado, a pessoa que é a favor do aborto, as pessoas que defendem Maduro e suas ideologias. Eu poderia citar inúmeras situações que as pessoas votariam em Lula. Nenhuma dessas pessoas votaria em Bolsonaro. Então, sim, é uma ação populista, deixando de lado a moral e os bons costumes. Eu tenho saudade do tempo onde podíamos sair de casa sem nos preocuparmos, sem trancarmos a porta, sem medo de sermos assaltados. Hoje as convicções se invertem. Ou vocês já viram uma ONG ou os direitos humanos ir lá e consolar, dar apoio a uma vítima de latrocínio? Sabe o que é latrocínio? Latrocínio é um assalto seguido de roubo. É um assalto seguido de morte. Então, para o cidadão de bem está muito claro. Não pode ter armas em casa para defender a sua própria integridade. E o que Lewandowski está tentando aprovar é um tapa de luva na cara do cidadão que não aguenta mais. É, por essas e outras, pessoal, que não pode mais nem sair à rua. Os ministros, eles não podem sair à rua. Eles fazem muita coisa errada. E a população cobra. Eu também acho que deve cobrar. E não é o pobre, a família do preso, a família do drogado que vai cobrar eles. São pessoas que trabalham. São pessoas que têm um empreendimento que é roubado. Por essas e outras questões, né? Que eles não podem sair à rua e comprar mais pão. Esse foi o Bloco Político. Às vezes é muito pesado, mas a gente tem que falar essas coisas para que você entenda. Isso tudo é você, sou eu que está fazendo. Os políticos, quando eles estão concorrendo, eles não têm... eles não dizem isso que eles fazem. Eles dizem que vão trabalhar pela comunidade, trabalhar por um salário melhor, por menos impostos. E é isso que acontece. Nós nos quebramos, pagamos R$2.000 ou mais por um celular e uma pessoa vem e rouba. E ele é solto em 24 horas, então para ele o crime compensa. Mas para você que vai ficar pagando mais 24 parcelas desse seu celular, aí você vê, né, em que situação o Brasil se encontra. E ninguém toma as rédeas de uma situação. O governo quer dar só auxílio, não quer ensinar essa galera a pescar, quer dar só o peixinho na boca, né? É isso que acontece. Esse foi o nosso Bloco Político que volta na segunda-feira aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos passar para aquele bloco que deu muita alegria ontem aos colorados. Olha aí! Pessoal, jogo sensacional, né? Alan Patrick, 3 e 0 pro Atlético Nacional da Colômbia. É claro que ele, no final da partida, falou, né, no coletivo. Alan Patrick foi entrevistado quando terminou o jogo e ele falou, do coletivo, mas ele é o ET. Ele é o extraterrestre. Eu acho que até o melhor jogador nessa posição do Brasil. Mas sabemos, né, que o Internacional é um com Alan Patrick e outro sem Alan Patrick. O capitão fez 2 gols de pênalti e um de bola rolando, não deixou a desejar por ninguém.
Isso deixou o Colorado como líder de uma das mais importantes competições mundiais, né? Que está disputando. Ele é líder no Brasileirão e na Libertadores. Isso faz do Internacional o único clube da Série A que ainda não perdeu neste ano. Olha aí, o contratado, né? O contrato de Roger Machado vai até o final desse ano, se eu não me engano, até 2025. Mas o que podemos observar na entrevista de ontem, na entrevista coletiva, a direção colorada corre em direção a um belo aumento de salário e acho que Roger merece mesmo. E uma renovação mais longa desse vínculo. Eu acho que eles têm que se precaverem, né? Virando a chave agora, Roger vai até a Arena Castelão para enfrentar o Fortaleza neste final de semana e defender a invencibilidade e a liderança do campeonato. E a notícia negativa, só tem uma notícia negativa aí em relação à partida que aconteceu ontem. Hoje de madrugada, um colombiano foi morto a facadas e ficou ferido, aí um outro ficou ferido, entre brigas do Atlético e do Internacional, de torcedores, né? Que coisa, pessoal. A identidade das vítimas não foram divulgadas pela Brigada Militar, mas segundo as autoridades, o torcedor ferido também é colombiano e teria iniciado a briga. Ainda de acordo com a Brigada Militar, um motorista de transportes de aplicativo transportava a vítima para um hospital. Ele foi abordado por policiais aí no bairro Cidade Baixa por volta das 3 horas e ele pediu ajuda. O motorista de aplicativo disse, tiraram o meu celular para eu não fugir e ligar para a polícia. Já foram colocando uma pessoa no banco de trás. Eu fui em direção ao HPS, né, que é o Hospital de Pronto-Socorro, mas o homem já estava morto. Eu vi a viatura da polícia, parei e pedi ajuda. Achei que ele fez certo, né? Ele contou, o motorista aí, Lucas Aguiar, ele contou isso ao RBS hoje de manhã. Uma situação complicada envolvendo fanatismo. Em todas as esferas, o fanatismo é uma situação complicada de se lidar. Radicalismo nunca deu certo. E por isso que hoje em dia não se pode levar uma família para um jogo de futebol em um estádio. São muitas atitudes dessas que distanciam o esporte das pessoas que querem ver um jogo, que querem ver seu time, que torcem. Os nossos sentimentos aí às vítimas aí desse confronto. E do lado azul da força, o Grêmio vai enfrentar o Flamengo pela terceira rodada do campeonato. Domingo, às 17h30 e terá transmissão aberta pela RBS. A notícia boa é que Martin Braithwaite já está recuperado do problema no tornozelo e poderá ser relacionado para essa partida. A direção gremista já acertou aí o trâmite com o Cruzeiro para o empréstimo do lateral Marlon, que pelo menos aí por essa temporada vai estar no Grêmio. Mas tem uma das cláusulas aí que diz que o atleta, se for titular em 20 partidas nessa temporada, o Grêmio tem que desembolsar aí 20 milhões aí para a equipe mineira e para o atleta, né? Bom, Grêmio e Flamengo, domingo, dia 13, na Arena, às 17h30, 5h30 da tarde. Fortaleza Internacional também no domingo às 20 horas, mais tarde, às 20 horinhas. E segunda aí voltaremos com as repercussões dessas partidas. Natal Fitness é quem apoia a gente nessa parte esportiva. Dá uma sacada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois,
Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, ao ladinho do Shopping América você acha a Natal Fitness. E a Natal Fitness é que apoia a gente nessa parte esportiva do jornal. Vamos seguindo em frente, bem no comecinho desse mês aí, teve início na Fundação Casa das Artes a mostra Cores do Vinho, um trabalho sensacional das artistas plásticas Zélia Paludo e Marilene Beltrán. Deixa eu até botar aqui, eu tenho aqui a Pinturas do Vinho. A gente, como é ao vivo, né, a gente sempre bota uma ilustraçãozinha, né? Um trabalho sensacional. Desta vez com uma nova leva de pinturas, que são colhidas com as cores a partir do vinho e tem como tema o Vale dos Vinhedos, que é rico nesses nuances, desse mesmo nicho. Nas telas são retratados aspectos culturais, arquitetônicos e paisagísticos. São imagens de parreirais, da pisa da uva, ao trabalho, os casarões e a fé, né? A fé dos italianos é muito importante. Dos imigrantes. A mostra faz parte de um projeto contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura e durante as suas apresentações ao público foi preciso fazer aí uma pesquisa histórica para fazer essa mostra, né? Foi feita por Sandro Giordani da Trentino Promozione e fotografias do Vale dos Vinhedos e também pelo fotógrafo James Rodrigues, grande fotógrafo aqui de Bento Gonçalves, aí conheço gente muito boa. Bom, as pesquisas de campo, as artistas fizeram, né? Selecionaram imagens que foram reproduzidas nas telas, quais evidenciam o patrimônio histórico, material e imaterial no Vale dos Vinhedos. A primeira mostra desse tipo com as mesmas artistas ocorreram na Prefeitura Municipal. A mostra ocorreu lá no Salão Nobre em fevereiro de 22 e em seguida foi apresentado no Piazza Salton, daqui a pouco vai ter mais, em julho de 23. E agora a Casa das Artes, até o dia 17 de abril, estará na Casa das Artes das 8 às 21. Até o dia 17, hoje é dia 11, falta mais 6 dias então, das 8 até as 21 horas. Se você trabalha até as 6 horas, tem um bom tempo ainda para ir visitar essa mostra. E se tem compromissos, é bem legal porque se estende até mais tarde. Depois, a mostra acontecerá no La América, né, dia 25 de abril até dia 9 de maio. E depois ainda no Piazza Salton, de 20 de maio até 9 de julho. Então, a oportunidade para ver essa belíssima mostra não vão faltar. Vamos a um pequeno comercial, a comercial da Harmony aqui no Jornal Últimas Notícias e voltamos em seguidinho, é rapidinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Em relação à segurança pública, preste atenção nessa notícia, essa é pesada. A Brigada Militar prendeu um homem de 57 anos por importunação sexual na manhã de hoje, aqui em Bento Gonçalves, gerando alerta aos pais, estudantes e moradores da região. O caso aconteceu bem no início da manhã, às 7h30,
na rua Presidente Costa e Silva, próxima à escola Landel de Moura, aqui no bairro Planalto. Perto de crianças, importunação sexual, que coisa, né? Segundo informações preliminares, o homem foi flagrado dentro de um veículo Captiva, com placas de Bento Gonçalves, exibindo os órgãos genitais para adolescentes que passavam pela rua. Adolescentes que iam a caminho do colégio. Testemunhas relataram que situação semelhante já havia ocorrido anteriormente e levantavam a suspeita de que o indivíduo possa ter atuado outras vezes nessa mesma área. Duas jovens, uma de 14 e outra de 17 anos, contaram à polícia que já haviam sido abordadas pelo homem e que as ameaçou para que não relatassem o fato a ninguém. A rápida ação do policiamento comunitário de Bento Gonçalves permitiu a prisão em flagrante e o homem foi conduzido à delegacia de polícia e após foi feito o registro, ele foi encaminhado à penitenciária estadual de Bento Gonçalves, onde permanece à disposição da justiça. É um alerta aí, pessoal, à população. Denuncie comportamentos suspeitos. A comunidade deve permanecer atenta a esses comportamentos suspeitos em áreas escolares. Pelo amor de Deus, tem crianças e tem que cuidar onde é que tem circulação de jovens. O crime de importunação sexual é definido como ato de libidinismo praticado sem consentimento. E ele é punido com 1 a 5 anos de prisão, de reclusão, conforme o Código Penal brasileiro. Nem sempre acontece isso, mas a Brigada Militar reforça que qualquer pessoa que presenciar situações semelhantes devem acionar imediatamente o 190, registrando aí o fato com o local e horário e descrição do suspeito ou veículo quando possível. Pô, tá louco, né? Essas coisas são complicadas. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês aí, ó. Nesse mesmo sentido, eu tenho uma informação importante, uma informação de utilidade pública. Dá uma olhada aí, porque a Brigada Militar tem percebido problemas no serviço de comunicação de emergência do 190. Então, devido à instabilidade no telefone de emergência, a Brigada Militar de Bento Gonçalves também está atendendo pelo 983291714. Só chamadas, não é o WhatsApp esse, tá? Então, se você tiver alguma emergência e ligar para o 190 e não estiver operando, daí você tem que ligar para o 983291714, porque tem que ter um telefone de emergência, né, a polícia, né? E é esse, 983291714. Bom, viram que eu já saí da frente aí da tela. E a imagem de fundo que nos acompanhou em todo o jornal é da 4ª edição do Festival Despertar do Vale, que acontecerá amanhã, no dia 12 de abril. Hoje é dia 11, amanhã é dia 12, no Centro Histórico aí do Vale dos Vinhedos. A programação inicia às 10 horas da manhã, na Capela das Almas. Sabe onde que é a Capela das Almas? E celebra aí o encerramento da vindima para brindar a chegada do outono no Vale dos Vinhedos. O festival reúne vinícolas, restaurantes, agroturismo e a entrada é o quê? Gratuita, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, né? Bom, né? 1 quilo de alimento que será doado a entidades ou a pessoas necessitadas. Haverá degustação com 19 vinícolas locais. Tá aí uma boa pedida aí para o seu final de semana. Vá degustar um vinho e se você gostar, leve-o para casa. Esse foi o Jornal Últimas Notícias dessa sexta-feira, hoje é dia 11 de abril.
Deixamos aí para vocês um grande abraço e nós voltaremos na segunda-feira com mais uma edição desse querido jornal. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!